Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo muito bem com você e que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre toda a tua família. Meu irmão, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, você que foi chamado para pertencer a um povo que um dia vai morar no céu, uma coisa que a gente nunca pode esquecer, tem que ter sempre em mente, que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, por mais influente que ela seja, por mais importante, eu não vou dizer, porque importante todos nós somos, mas por maior que seja o cargo que essa pessoa ocupe, seja uma pessoa de projeção, um grande líder, um missionário, um pastor, alguém de renome, alguém de oração, alguém de fé, alguém santo que busca a Deus, alguém que quando ora impacta vidas, alguém que Deus realmente chamou e que pertence a um povo de Deus, ou também aquela pessoa que aceitou Jesus, é uma pessoa humilde, não é conhecida, não tem expressão, fica sentado lá no banco da igreja, no último banco, às vezes a igreja nem conhece aquele irmão, aquela irmã, é uma pessoa invisível para os outros, mas é uma pessoa fiel que busca a Deus, que é sincero, que vive em oração, que dá um bom testemunho, apesar de ninguém notar. Todos nós, querido, todos nós, independente da experiência que tenhamos com Deus, profundas ou poucas experiências, todos nós temos as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, que o inimigo de nossas almas conhece muito bem, e é em cima desses pontos fracos que o inimigo trabalha, para tentar nos derrotar, para tentar nos fazer cair. Grandes homens de Deus já tiveram deslizes, já pecaram. Grandes pessoas que têm muito na vida santa, uma vez a vida excederam as suas fraquezas ou as falhas. Enquanto nós aqui vivermos, nós vamos estar sendo bombardeados por pensamentos, por desejo, por práticas, por omissão, uma série de coisas que está dentro da nossa natureza, está dentro de nós. É o velho homem que está adormecido, mas não está morto. Volta e meia ele se levanta e cabe a nós dominar esse velho homem para que ele não faça o que é da natureza dele fazer. Porque quando o velho homem se levanta, o nosso eu cai, a nossa alma cai e a gente fica fragilizado. É uma luta da carne contra o espírito. Todo cristão tem essa luta. E o inimigo vai trabalhar em cima da fraqueza de cada um. Você sabe qual é a tua fraqueza, você sabe qual é o ponto vulnerável. E o diabo também sabe qual é o teu ponto vulnerável. Se você não bebe, não bebia antes de aceitar Jesus, se você não fumava, não usava drogas, o diabo nunca vai trabalhar com você nessa área, porque ele sabe que isso não faz parte de você. Você não tem interesse em bebida, nunca teve, em drogas, em cigarro, nunca teve. Ele não vai trabalhar nessa área em você. Mas ele vai trabalhar nessa área com pessoas que já tiveram esse tipo de problemas. E ele conhece o teu tipo de problemas e é aí que ele vai trabalhar nessa área. Todos os pecados afastam o homem de Deus. Todos os pecados são nocivos, é um câncer que corrói a alma do servo de Deus, que mata, que nos afasta da presença de Deus. Agora a Bíblia fala que todo pecado que você cometer, ele é fora do corpo. Mas o pecado sexual é um pecado contra o seu corpo. Quando você pratica um pecado sexual, você está profanando o templo do Espírito Santo. Se a tua fraqueza é o sexo, o diabo vai te usar nesta fraqueza. Cabe a você ser vigilante, ser forte, ser um homem de oração, porque ele vai ficar ali trabalhando nessa área da tua vida. E tem muitas pessoas que não resistem, que cedem, que caem. E quando você cai, quanto mais você cai, mais o Espírito Santo se afasta de você. Aí chega um momento que você não sente mais a presença de Deus, você não sente mais prazer em ler a Bíblia, você lê mecanicamente. Quando o Espírito Santo passeia no meio da igreja, que os irmãos, sabe, louvam, adoram, pulam, vibram, você não sente mais nada, você apenas observa. Você esfriou, você morreu, porque o nosso pecado
ele nos afasta de Deus. Mas o pecado do sexo, ele profana o nosso corpo. E você perde a alegria da salvação. Você perde a identidade de um cristão. Você é cristão na fisionomia, você é cristão no nome, você é cristão na prática religiosa. Mas a tua comunhão com Deus está muito distante. Você até está salvo, mas você não desfruta das bênçãos de Deus, do prazer de sentir o Espírito Santo. E se você continuar na prática e não se arrepender, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a morte espiritual. Você vai morrer espiritualmente. O que você faz em segredo no teu quarto, o que você faz longe de casa, quando teus vizinhos não estão vendo, tua família não está vendo, teu pastor não está vendo, teu padre, se você for católico, não está vendo. Quando ninguém está vendo, o Espírito Santo está vendo. Todos nós, querido, temos uma batalha diária. O apóstolo Paulo tinha essa batalha. Uma vez ele falou assim: o bem que eu quero, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Paulo falando isso, um homem que foi ao terceiro céu, um homem que teve experiências profundas com Cristo, um homem que ninguém pode negar que era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas chegou uma hora na vida dele que ele falou: o bem que eu quero, eu não consigo. O mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Ainda disse: miserável homem que sou. Se aconteceu com Paulo, acontece com qualquer um de nós. Eu não sei qual era o problema de Paulo, não sei o que ele estava passando, mas com certeza não era uma coisa boa. Coisa que ele fazia, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Isso acontece com todos nós, porque o diabo conhece a nossa natureza. Mas a gente acredita que Paulo, mesmo sendo tentado, acredito que ele pode até ter caído, porque ele é homem igual a gente. O único que não caiu, que não pecou, foi o nosso Salvador, Jesus Cristo, que mesmo sendo homem, igual a mim e a você, ele não pecou. Foi o único homem que veio na Terra, viveu 33 anos e não conheceu o pecado. É perfeitamente santo, porque é Deus. Mas nós não. E Paulo com certeza pecou também. Mas o que isso quer nos dizer? Que nós estamos numa batalha constante, meu querido. Nós estamos num campo de batalha. E o troféu é a nossa alma. O inimigo quer roubar a nossa alma. E se ele não puder roubar a nossa alma, porque Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Se um dia você teve uma experiência, um encontro com Jesus, sentiu salvo, teu nome foi escrito no livro da vida, meu querido, você pode ter um filho pródigo, ir lá para o mundo comer bolotas de porco, se misturar na imundícia, mas um dia o Espírito Santo vai te trazer de volta. Porque se você morrer no teu pecado, é como diz aquela palavra: saíram do nosso meio porque não eram dos nós. Estava conosco, mas não era do nosso meio. Mas se você foi salvo um dia, o Espírito Santo vai te trazer. Agora você tem de querer. Porque uma coisa é a pessoa cair na sua fraqueza. Outra coisa é você planejar hoje o pecado que vai cometer amanhã. É você se jogar diante do pecado. É você fazer do pecado o teu amigo íntimo. É você gostar do pecado. Todo cristão peca. Todo cristão cai uma vez ou outra. Mas o verdadeiro cristão, quando cai, ele se arrepende, ele fica triste e ele pede perdão a Deus e ele se levanta. Uma vez perguntaram a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E ele disse: não vos digo que é 7 vezes apenas, mas 70 vezes 7. 7 é o número da perfeição. Jesus não tem limites para te perdoar. O apóstolo João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado diante de Deus, Cristo Jesus. E Jesus é um advogado que nunca perde uma causa. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você pecou, se levante, arrependa-se, peça perdão e siga em frente. Não faça como Adão. Quando Adão pecou, ele tentou se esconder de Deus atrás de algumas árvores, como se isso fosse possível. Não é possível, porque Deus sabe todas as coisas e vê todas as coisas. Quando você pecar, diferente de Adão, se apresente a Deus com humildade, com arrependimento, com tristeza. Senhor, mais uma vez eu pequei. 70 vezes 7 é a capacidade de Deus te perdoar.
e 70 é o número da perfeição, não tem limite. Ele vai te perdoar sempre que você se arrepender, mas ele tem que olhar para o teu coração e ver arrependimento. Saber que você caiu numa fraqueza e não você planejou aquilo. Você não tem que ter prazer no pecado. O pecado é prazeroso, ele satisfaz a nossa carne. A nossa carne gosta muito do pecado, mas o teu espírito tem que abominar o pecado. Se Deus olhar para você e ver que o teu espírito se entristece quando você peca, é sinal de arrependimento, é sinal que o Espírito de Deus ainda se move em você. Porque quem não tem o Espírito de Deus não está nem aí. Ele planeja hoje o pecado que vai cometer amanhã. Mas se o teu pecado ainda te incomoda, é porque o Espírito Santo se move em você. Então, querido, fuja do pecado porque ele é maligno. É difícil às vezes a gente vencer uma certa fraqueza. Mas você tem que vencer em jejum, em oração. Faça um jejum, Senhor, eu entrego esse jejum em relação àquela fraqueza que eu tenho. Faça uma experiência com Deus, busque a Deus, ouça mais pregações, ouça mais louvores. Não fique o tempo todo na internet, ouvindo coisas que não tem nada a ver com Deus. Isso te afasta de Deus. Ver televisão, ver programas, ver filmes, ver séries. Não faça isso. Não que você não possa fazer, mas não gaste todo o teu tempo com isso. Quando ligar os teus aplicativos na televisão, procure ver coisas da palavra de Deus, procure ver testemunhos, procure ver um louvor, procure ver uma pregação, aquelas pregações que não se fazem mais hoje em dia, pregações que falam sobre as profecias do fim dos tempos, da volta de Jesus, do arrebatamento, do céu, dos horrores do inferno, da segunda vinda, dos grandes julgamentos, do tribunal de Cristo, da ceia que nós vamos ter. Pregações que aproximam a tua alma de Deus. Ocupe o teu tempo mais com isso. Não que você não possa ver nada mais, vai se alienar, ficar um cara... Não. Você pode fazer de tudo. A Bíblia diz, provai de tudo, mas retende o que é bom. Tira um tempo para estar em contato com Deus, para ouvir uma pregação, para ouvir um louvor, para ouvir um testemunho. Algo de Deus. E quanto mais você ouve, mais você se fortifica. Às vezes a gente pensa, não tem mais jeito para mim, é o que o diabo quer que você crê. Aí você vê uma pregação tal, que o pastor tal, usado por Deus, fala aquilo que você precisa ouvir, aí a tua fé se renova. Não, tem jeito para mim. Aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E cada um tem a sua fraqueza, e o diabo sabe trabalhar nessa fraqueza. Se é a droga, se é a bebida, se é o sexo, se é a mentira, se é a desonestidade, se é o adultério, se você trai a sua mulher ou seu marido. O diabo vai trabalhar em cima disso. Ele não vai trabalhar em coisas que não te interessam. Ele conhece o teu ponto vulnerável e vai investir com força. E quando você faz qualquer pecado, você se afasta de Deus. Mas quando você comete o pecado da impureza, o pecado do sexo, aí você perde tudo, porque você está pecando contra o seu próprio corpo, que é o Espírito, que é o templo do Espírito Santo. Aí você perde a alegria de ser cristão, e perde a identidade cristã. Você perde a alegria da salvação, você perde a motivação para ir na igreja, você ora e nada acontece, a tua oração parece que não sai do teto, não sai daqui da tua cabeça. Você fica um religioso, mas aquele envolvimento com o Espírito Santo não tem. A melhor coisa que tem, eu tenho um irmão da igreja, um irmão abençoado, eu amo aquele irmão, ele é meu professor da escola dominical. Eu olho para aquele irmão, eu vejo ele vestido com veste santa do Espírito Santo. É um homem, que prazer eu tenho em ver aquele irmão. É maravilhoso quando você vê uma pessoa santa, de dentro para fora, não religioso com aparência de piedoso, mas um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um homem que chega cantando, que chega louvando, que chega adorando. Isso é muito bom. Você olhar para a pessoa e ver o selo do Espírito Santo na testa daquela pessoa, palavras agradáveis, palavras de louvor. Você sente quando uma pessoa é de Deus ou quando uma pessoa é meramente religioso. Nós temos que ter veste santa. O Espírito Santo tem que nos vestir com essa veste. A gente tem que olhar para a pessoa e ver aquele homem, aquela mulher é de Deus. O seu testemunho vale mais que as tuas palavras. A santidade te aproxima de Deus. Abre os teus olhos espirituais para que você veja o invisível acontecer. Querido, o pecado mata. É pior que o câncer, que a AIDS, que qualquer coisa, porque essas doenças matam o corpo. Mas o pecado, ele humilha você, mata o teu corpo e mata a tua alma. Fuja do pecado. A Bíblia fala que a gente tem que resistir ao diabo
E ele fugirá de vós. Mas em relação ao pecado, a Bíblia fala que a gente tem que fugir dele, não resistir a ele, porque nós não somos mais fortes que ele. Nós somos mais fortes que o diabo no poder do nome de Jesus, que o diabo é muito mais forte que a gente. Ele não teme a gente, ele teme o Cristo que mora em nós, que vive em nós. O pecado, ele é sutil, ele é silencioso, ele é ágil, ele é habilidoso, ele é sedutor e ele só te dá aquilo que você gosta. O diabo sabe trabalhar. Ele prepara para você o pecado que vai satisfazer a tua carne, que vai te dar prazer. Aí entra naquele versículo de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você satisfazer o teu corpo por alguns minutos, alguns dias, alguns meses, alguns anos e passar a eternidade no inferno, longe da presença de Deus? É compromisso com Deus que nós temos que ter. Porque Deus ama a todos, mas o compromisso do Senhor é para com aqueles que têm compromisso com Deus. Sem santidade, querido, ninguém verá a Deus. Uma coisa é você cair, outra coisa é você planejar a queda, pecar planejadamente. Deus conhece quando você cai por fraqueza e se arrepende, ou quando você gosta de pecar e se atira na frente do pecado. Viva em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Pensa nisso, toma uma decisão na tua vida. Se você caiu, não desista, porque há perdão para você, desde que você se levante, se arrependa e siga em frente. Busque a Deus, faça jejum, faça oração, ouça louvores, aproxime-se de Deus, dê o primeiro passo e o Espírito Santo vai fazer o resto. Porque não há pecado que você tenha cometido que o sangue de Jesus não tenha poder de te restaurar, de te purificar e te limpar. Mas você tem que ter consciência que você é um homem de Deus. Não pode ter prazer no pecado. A tua carne tem. O teu espírito tem que ter prazer em Deus. Tem que ter prazer na comunhão com Deus. Em ver o Espírito Santo passear na igreja e você fazer parte daquele movimento. Tem que ter santidade. Vestes santas. Veste de santidade. Foi para isso que nós fomos chamados. Estamos num campo de batalha. O nosso inimigo é poderoso, mas maior é o que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Cabe a você tomar a sua decisão. Vai lutar como soldado que Cristo te chamou para ser ou vai se entregar ao teu inimigo? É uma decisão pessoal. Fica com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Paz para você.